Nosso querido irmão, doutor, pastor Rodrigo Silva, ele é formado em Teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, graduado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, mestrado em Teologia Histórica pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, atual Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, especialização em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Católica de Teologia de Nossa Senhora da Assunção, atualmente vinculado à PUC de São Paulo, estudos de pós-doutorado com concentração em Arqueologia Bíblica pela Andrews University dos Estados Unidos, doutor em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo, professor de Teologia e Arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, do campus Engenheiro Coelho, lá em São Paulo mesmo, e curador do Museu Paulo Borg de Arqueologia do Oriente Médio e apresentador do documentário semanal Evidências, que é transmitido pela TV Novo Tempo. Mas como ele mesmo já disse aqui, o maior título que ele tem é ser nosso irmão em Cristo. Glória a Deus! E nós estamos, pastor, muito felizes em receber o senhor aqui. Eu fico, de fato, muito honrado. E para nós é um presente, amém, igreja? Amém. É um presente, de verdade, porque receber o senhor aqui, a gente sempre vê o senhor na televisão, nós vimos o senhor no Jô Soares, e o senhor deixou o Jô Soares caladinho, isso foi muito legal, eu vibrei quando o senhor fez isso, e eu queria pedir à igreja que estendesse as mãos para cá, e vamos levantar um clamor de oração pela vida do nosso querido pastor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida do Dr. Rodrigo. Obrigado, Senhor Deus, pela simplicidade, pela generosidade, pelo carinho, pela acessibilidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o maior título que ele tem, como ele mesmo disse aqui, é ser nosso irmão em Cristo. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor use toda a sabedoria que o Senhor deu para ele, acumulado nesses anos árduos de estudo, mas acima de tudo, Pai, que o Teu nome seja glorificado aqui através disso. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça, e que a Sua boa vontade, que é perfeita e agradável, se realize em nossas vidas. Usa o Teu Filho com autoridade, unção, poder e graça, e que nós saiamos daqui renovados para a honra e glória do Senhor. Nós te abençoamos como igreja, pastor, e declaramos todas as bênçãos do Senhor, aquelas que enriquecem e que não acrescentam dores sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a igreja dê um grande aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Eu recebo a bênção, porque realmente é o melhor presente que você pode receber a bênção de Deus, né? Baruch Haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com todos aqui, amém? Amém! Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de, nesta noite, falar com vocês um pouquinho sobre um texto da Bíblia, que eu espero que toque no seu coração, um texto conhecido. Tão conhecido que eu acho que se você tivesse no currículo, no folheto, vai ser esse o sermão de hoje, talvez você falasse, isso eu já ouvi. Mas Jesus falou que todo escriba versado no reino de Deus é como um pai de família que de um baú tira coisas novas e velhas do mesmo baú. Então desse baú, chamado Bíblia Sagrada, você vai tirar algumas coisas novas de palavras velhas ou antigas, tá bem? E eu queria convidar os irmãos para abrirem comigo a Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Obrigado. Se quiser diminuir um pouquinho o microfone, para mim está dando microfonia quando aproximo aqui. Lucas 15, versos 11 em diante. Enquanto os irmãos estão abrindo, você sabe o significado da palavra amém? A gente fala tanto amém na igreja. Assim seja. Eu vou colocar como é que é no hebraico mais forte ainda, para vocês falarem um amém mais vibrado ainda, tá bom? A língua hebraica bíblica, ela não tem muita ideia de abstrato. Tudo na Bíblia é concreto. A ideia de abstrato foi criada pelos gregos, especialmente depois de Platão. Por exemplo, o que é abstrato? Se eu falo assim, respeito, qual que é a cor do respeito? Qual que é a forma do respeito? Não tem. Isso é uma coisa abstrata. Se eu falo um leão é concreto, tá bem? Uma flor é concreta, saudade é abstrato. Mas na língua hebraica bíblica não existe o conceito de abstrato, tudo é concreto. Por exemplo, olha como é que a Bíblia descreve a fidelidade de Enoque com Deus. E Enoque andou com Deus. Olha como é que Deus ensina o conceito de obediência. Andai pelos meus caminhos. Tá vendo que é muito concreto? Então, um judeu da época de Jesus poderia desenhar o conceito de respeito que nós não podemos.
E o que eles entendiam por fé? Não existe uma palavra em hebraica própria para fé, mas a que mais se aproxima é a palavra emuná. Emuná. E emuná em hebraico é uma fidelidade, é um compromisso que você faz com alguma coisa. E qual que seria a ideia de emuná para eles? Imagine que você está no meio da Lagoa da Pampulha, na parte mais funda, você está batendo os braços, você está nadando, mas deu cãibra e você vai morrer afogado. E você não está aguentando mais. Daqui a pouquinho passa uma boia, um tronco de árvore boiando, o que você faz? Segura assim? Agarra. Esse ato de agarrar-se àquela boia é em hebraico chamado de emuná, que eles traduzem por fé ou fidelidade. E da palavra emuná vem a palavra aman, que significa firmeza, fé. E de aman vem a palavra amém, que é uma palavra hebraica. Então amém é mais do que assim seja. Amém significa nisso eu me agarro, nisso eu me firmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Então é assim, amém. Então todas as vezes que vocês agora falarem a palavra amém, lembre-se alguém se afogando e se agarrando a um tronco. E lembrem que a palavra fé e amém no hebraico vem da mesma raiz. Emuná, amém. Tanto é que amém é uma palavra que não tem tradução em lugar nenhum. Amém é aleluia. Você pode falar em árabe, em turco, em japonês, em cantonês, em qualquer linguagem, mandarim, amém e aleluia não se traduzem. Que Deus seja louvado. Amém. Abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Irmãos, não fazendo propaganda, porque eu não estou aqui, mas é que gentilmente o pessoal da Casa Edições vieram trazer. Eu estou vendo que ele acabou de chegar ali no fundo. Depois do culto, se vocês quiserem algum material ali sobre arqueologia e a vida de Jesus, repito, o pastor que nos convidou para isso, né? Eu não estou aqui vendendo os meus livros, eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Glória a Deus! O pastor Tiago, não, tem os livros, tragam. Então, muito gentilmente, o Rafael da Casa Edições trouxe ali. Se alguém depois quiser, de maneira bem reverente, que estamos na casa de Deus, podem ir lá, tá bom? Lucas capítulo 15, versos 11 em diante, eu vou ler aqui na Bíblia, os irmãos acompanhem. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O primeiro deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então ele foi e se agregou dos cidadãos daquela terra, então ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltavam a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então me respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto,
era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fique com a Bíblia aberta, por favor. Antes de nós estudarmos esse texto à luz da arqueologia, do contexto bíblico, eu quero colocar os problemas que esse texto me apresenta. Porque às vezes nós lemos a Bíblia sempre com o olho de crente, e às vezes você conversa com um ateu, com um agnóstico, que também estuda a Bíblia, e ele às vezes faz perguntas que a gente não tinha parado para fazer. A primeira questão que eles colocam é o seguinte: essa parábola parece ser um contrassenso do que é educação. Raciocina comigo. Vamos traduzir para a linguagem de hoje. Um pai, qual é o nome do irmão aqui? Posso descer aqui? Atrapalha a filmagem? O irmão aqui. Robson. Vamos supor que o irmão Robson tenha... Se eu descer da microfonia, atrapalha alguma coisa? Costuma dar. Então eu vou falar aqui em cima, não tem problema. O irmão Robson tem uma empresa. E ele tem 2 filhos. Vou colocar Jacó e Esaú para mim. Tá bom? Jacó e Esaú, não Jacu e Esaú. Não confunda. E os 2 filhos lá da empresa do irmão Robson, um deles é trabalhador. Todos os dias, 7 horas da manhã, dos empregados, ele está ali, ele verifica se a maquininha do cartão está ok, ele faz cursos de especialização para ficar mais inteirado dos negócios da família. Vamos supor que a família trabalhe com... Você é filha, né? Tá vendo? Então, você vai escolher o que a família pode ter. Já que pode escolher, vamos pensar aqui. Pode ser uma empresa de quê? Contabilidade. Ótimo. Mas não uma empresa de contabilidade qualquer, uma das maiores do estado de Minas, com pelo menos uns 30 funcionários ali. E um dos filhos, o mais velho, ele sempre faz curso de contabilidade, ele pega tudo que sai de atualização de imposto de renda, ele vai lá e tal, ele trata bem, ele sabe o nome dos clientes, um por um, ele vai atrás de novas carteiras de cliente. Agora o mais moço, é terrível. Vive drogado, bebendo. Vocês estão rindo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Só vive dando trabalho. Um dia a família está bem jantando lá, tranquila. Daqui a pouco o telefone toca. Vou ter que sair. O que foi, pai? Seu irmão está na cadeia lá. Estava dirigindo embriagado, bateu o carro lá. O policial está me chamando lá para tirar lá. Deu perda total no carro. E ainda a família lá, que é indenização, vou lá. Aí você na mesa chateado, você é o filho mais velho, e fala assim: pai, até quando você vai ficar mimando esse meu irmão? Meu filho é seu irmão. Não, pai, chega! E para piorar a história, ele não trabalha. Aí ele chega um dia: pai, eu quero a herança, quero a minha parte. O que um pai... Esqueça a Bíblia, não pensa com cabeça de crente agora. O que um pai que sabe da educação deve fazer? Dá umas palmadas nele, né? Pastor ali já... Dá umas palmadas. E o pai deveria dividir... O que vocês acham? Pode ser sincero, né? Não. Mas esse pai da história, ele vai lá, pega uma parte do dinheiro que eles têm imobiliário, transforma aquilo em cash, faz lá o cheque, está aqui meu filho, ó, tudo que nós temos dá tanto, a metade está aqui seu. Como é que você classificaria esse pai? Um exemplo de paternidade? Não. Se eu estivesse dando uma palestra aqui sobre educação de filhos, seria um exemplo a ser seguido? Não. Então já tem problema essa parada. Fiquem tranquilos que eu não vou perder minha fé não. Eu espero que até o final ninguém perca. Glória a Deus. Tá bom? Mas eu acho que a igreja é o lugar que nós devemos fazer as perguntas. Porque se eu não fizer essa pergunta aqui, pastor, o professor universitário vai fazer. Aí que é a questão. E pior, depois que o filho gasta tudo, ele volta com cara de tacho, e o pai o recebe de volta, ainda dá porque diz que o pai colocou um anel no dedo e sandálias nos pés. Essa questão de colocar anel no dedo, lembra de José do Egito? O pai não recebeu apenas em casa, não, deu um carro para ele na empresa ainda. Ele volta, e o pai fala: filho, você voltou, faz o seguinte, você ainda vai ser gerente de uma filial, nós conseguimos erguer depois que você saiu de casa, você vai ser gerente, se vice-presidente aqui. Aí o irmão chega da contabilidade. Como é que é o seu nome? Caterine. Ah, Caterine, você está brava agora, vou até mudar para feminina mulher. Caterine volta, a Caterine vai ficar brava com o irmão Robson, vai? Ela vai procurar o pastor e fala: pastor, desculpa, eu tenho que conversar com meu pai.
Meu irmão aprontou, lapidou a família, e meu pai ainda voltou, meu pai ainda deu um carro. Meu pai está tão louco. Será que Jesus seria tão irresponsável de contar uma parábola? E aparentemente é isso que a parábola está dizendo. Pior, o título que aparece aqui na Bíblia é problemático. Qual que é o título? Parábola do filho pródigo. Geralmente, quando você coloca o nome de um personagem no título da história, é porque ele é o principal. Turma do Chaves. Aí não é, aí vem o Kiko, que é a turma do Chaves. Porque o Chaves é o personagem principal. Não é assim? E aqui o filho pródigo, ele é o personagem principal da história. Isso me merecia umas pauladas, umas palmadas. Outro problema com a parábola. Ela não parece ter fim. Como é que termina a narrativa? O pai, na porta, tentando convencer quem? O mais velho, a aderir à festa. A pergunta que eu faço, ele entrou ou não entrou? A Bíblia não conta. E não parece que ficou faltando um pedaço? Se fosse uma história aqui, lá do irmão Robson, você perguntar, mas aí como é que resolveu a situação? O filho entrou, como é que ficou? O mais velho aceitou, o mais moço não aceitou? Parece que não tem um... Enfim, tem um outro problema com essa história. Os críticos da Bíblia dizem assim, as histórias de Jesus não são reais. Não são reais, sabe por quê? Olha bem, toda hora Jesus está conversando na casa de alguém, aparecem os fariseus ali, igual fantasma. Parece ser policial dos Estados Unidos, né? Você não vê um policial, mas faz uma coisa errada para você ver. Eles brotam do chão, assim, ó. Sai do chão. Jesus, não pode ser real isso aqui. Jesus está conversando na casa de outro. Aparecem os fariseus e começam a debater com ele. Não existe isso. Bom, vamos tentar resolver esses problemas que eu levantei aqui? Ou vocês querem que eu já termine o sermão aqui? Posso ir? Pode ir? Não, vamos continuar, pastor. Vamos lá. Tem que criar suspense. Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca o culto de domingo que vem. Todo mundo vem. Como é que nós devemos estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, com oração, querendo ouvir a palavra de Deus, e o que eles chamam de exegese, de olhar o contexto imediato. Texto fora de contexto, vira pretexto. Então tem que olhar o contexto imediato da parábola e o contexto cultural da época. Tá certo? O contexto cultural da época. Então vamos olhar a parábola. Qual que é a primeira palavra? Por isso que eu pedi para ficar com a Bíblia aberta. No capítulo, e ali também se você quiser projetar lá, no capítulo 16, verso 11. Qual é a primeira palavra que aparece aí na Bíblia de vocês? Lucas capítulo 15, perdão, 15, verso 11. Jesus continuou. Continuou. A sua tá, e disse, né? E continuou a mesma coisa. Ora, se algum irmão entrar na igreja aqui agora, e eu estou falando assim, e continuou dizendo, ele vai ficar, continuou o quê? Qual a impressão que dá quando eu falo continuou? Que tinha algo antes. Então vamos ver o que está antes. Olha aqui, o que está antes da parábola dita do filho pródigo? Parábola da dracma perdida. Dracma perdida é uma moeda, a dracma perdida. Agora a parábola da dracma perdida, no verso 8, começa com que palavra? Ou conjunção alternativa. De novo, você chegou agora na igreja, passou assim, ou fazemos o acampamento de verão. Tem então uma coisa antes. O que está antes? Parábola da ovelha perdida. E no verso 3, como é que começa a parábola da ovelha perdida? Então. De novo. Então, se a Bíblia fosse traduzir, eu sou de BH, tá? Registrado, sou de BH. Oi? E sou atleticano, não praticante, mas sou. Orem para eu voltar, viu? Eu tô afastado. Estou desviado. Eu sou atleticano desviado. Ô, Glória, vai virar cruzeirense. Eu tenho um trauma com futebol, mas eu conto essa história para vocês. Mas então, meus irmãos, o que acontece? Aqui em Minas, se eu fosse traduzir, fala assim, aqui. Aqui. Eu falo aqui, é porque tem alguma coisa antes. E o que está imediatamente antes? Capítulo 15, versos 1 e 2.
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Não parece ideia de fantasma? Jesus está comendo numa coisa, aparece escribas e fariseus ali dentro? O que significa isso? A primeira coisa que nós observamos aqui é o seguinte. Coloca o primeiro slide para mim, por favor. Isso, próximo. Assim seria uma refeição típica dos tempos de Jesus. Então o contexto dessa parábola foi contado num momento em que Jesus estava comendo. Como é que você sabe que ele estava comendo? Porque o texto fala que os fariseus murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Jesus devia estar sentado mais ou menos assim. Na verdade, na época de Jesus, você não sentava para comer assim, ó. Eles reclinavam. Não sentavam do jeito que vocês estão aí, reclinavam mesmo para comer. Você está percebendo que os discípulos estão reclinados? Mostra o próximo, por favor. Olha lá, ó. Seria mais ou menos assim uma ceia típica do tempo de Jesus. A Santa Ceia, já como tem uma ceia hoje, foi desse formato. E não daquele formato tradicional do Leonardo da Vinci. Ele no meio, com 6 de cada lado. Pastor, eu não quero estourar o meu tempo aqui, mas eu posso gastar uma digressão de, já vai ter Santa Ceia, de 5 minutos ou 10 para falar de Santa Ceia? Pode? Vocês conseguem interromper a parábola do filho pródigo? Então eu vou falar com vocês uma coisa sobre a ceia. Como eu falei, as pessoas não sentavam como vocês estão sentados aí. Elas reclinavam mesmo para comer. E não se coloca a mão esquerda na comida, que é falta de educação. A esquerda é para limpeza do corpo. Você só coloca a direita. Se você vai para um país do Oriente Médio, você jamais estende a mão esquerda para uma pessoa. Por isso que no Afeganistão, em alguns países muçulmanos, quando a pessoa rouba, eles cortam a mão, porque ele é obrigado a comer com a mesma mão que ele se limpa. Aí ele se torna impuro, ninguém come mais com ele. E é comum as pessoas comerem no mesmo prato que você. Eu já passei essa situação no Sudão, na Jordânia, de comer com o beduíno com o mesmo prato. Tive nojo, não vou mentir para você. Mas aí você fala: Senhor, vai lá, né? Vocês entenderam como é que funciona o esquema? E eles tinham na época de Jesus um tipo de mesa em forma de U, chamada triclínio, porque são 3 partes. Estão vendo aquela parte lá onde está Jesus de branco lá? Ali é chamado de a parte onde ficam os mais íntimos do anfitrião. Os mais íntimos ficam lá. Então se fosse aquele canto ali, os mais íntimos ficariam ali. Na parte do meio ficariam aqueles convidados de honra. E aqui no canto ficariam os mais simples da casa. Até um empregado, talvez, que tivesse o direito de comer com o seu dono. Lembra de Mefibosete, que comia à mesa de Davi? Ele fica do lado de cá. Os mais simples, crianças, do lado de cá. Então assim que funciona. Lembra a parábola: não busqueis os primeiros lugares? Os primeiros lugares são aqueles cantos ali. Agora que vocês já sabem que a cena, o formato, e todo mundo estava sentado ao meio ali, onde você imaginava que Jesus ficaria? Não, no centro. Percebeu? Ficaria lá, porque lá fica o anfitrião com os seus mais íntimos. Então aquele de branco lá seria Jesus. Se Jesus está ali, entre os mais íntimos dele, quais são os apóstolos que você acha que ficariam ali naquele lado? Tiago e João? Pedro, né? Pedro. Vamos tentar responder na Bíblia? Evangelho de João. Depois nós vamos voltar para Lucas, tá? Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Evangelho de João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Agora eu pedi uma licença para tirar o verso e colocar a foto ali, por gentileza. Ora, estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Estava aconchegado a Jesus.
Quem era o discípulo aqui, o Senhor amava? O discípulo amado? João. Se ele estava aconchegado em Jesus, ele deveria estar do lado de Jesus aqui. Tá bem? Olha bem que interessante. A pessoa quando sentava ficava aqui e a pessoa ficava à destra dele. Lembra que a Bíblia fala colocar uma à tua direita, à destra, aquele mais importante fica à destra? Então João deveria estar do lado de cá. João deveria estar do lado de cá. E Jesus ali. Vamos continuar. Verso 21. A este fez Simão sinal dizendo-lhe. Pergunta a quem se refere. Espera aí. Se Simão, Pedro, fez sinal, onde é que Pedro estaria? Do outro lado. Olha que interessante a sabedoria do mestre. Pedro, que deveria ser o líder, ficou do lado dos servos. Imagina a ciumeira que não deu aqui. E quem estaria do outro lado de Jesus? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus disse: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e bebeu e deu a Judas. Para Jesus dar um pedaço de pão a Judas, Judas tinha que estar. Até o último instante ele lutou com o coração de Judas para que Judas se arrependesse. Eu não quero entrar em questões doutrinárias mais delicadas, mas há alguma linha teológica que Judas foi predestinado para trair Jesus e ele trairia de qualquer maneira. Eu acho estranho isso com base no que eu estou lendo, porque o que está mostrando aqui, a análise cultural, é que até o final Jesus estava lutando. Alguém deveria trair Cristo, era a profecia, mas Judas aceitou encarnar aquele papel. Mas até o final o Senhor lutou com ele, tanto é que o colocou no lugar de honra. Percebeu o amor de Cristo? Bom, vamos voltar ao texto de Lucas. Foi com o mesmo amor que Lucas capítulo 15, foi com o mesmo amor que ele lutou com Judas, que ele também recebia publicanos e pecadores. Foi com o mesmo amor. Quando diz que Jesus recebia publicanos e pecadores, não é que ele estava numa balada, com um copinho de cerveja na mão, um cigarro, dançando com publicanos e pecadores. Não é isso. Não é agora que o pastor vai sair daqui e vai para o inferninho ali, ficar lá no meio do inferninho lá, aquele pastor está lá no meio igual Jesus. Não. Em que sentido que ele estava comendo com publicanos e pecadores? Lembra uma coisa, naquela época ser pecador, bastava você ter uma doença. Uma mulher que não podia ter filhos, ele já considerava, é uma pecadora. Algum pecado tem na vida dela, porque ela não pôde engravidar. Alguém tivesse uma doença de pele, é pecador. Não podia entrar no templo, não podia entrar na sinagoga, percebeu? Então eram pessoas rejeitadas. Mateus, o publicano, provavelmente isso aqui aconteceu na casa de Mateus, porque Jesus tinha o seu quartel-general em Cafarnaum, e Mateus morava em Cafarnaum, e vários episódios aconteceram na casa de Mateus. E quando fala, tu recebes publicanos, para receber publicanos, ele está na casa do chefe dos publicanos, que nesse caso deveria ser Mateus, ele não estava em Jericó, então não era Zaqueu, aqui era Mateus. Como é que seria esse episódio? Próximo. Alguns críticos da Bíblia falam assim: como é que os fariseus iam estar vendo Jesus comendo e recebendo pecadores? Ele não está junto, porque o fariseu, por questão de reverência, de purificação, ele não sentava à mesa com um pecador. Então alguns críticos da Bíblia, para falar que isso é lenda, falam o seguinte: se Jesus está comendo com os pecadores, como é que o fariseu ia saber disso? E os escribas, para denunciarem Jesus. Mas se eu olhar como era a vida diária nos tempos de Cristo, eu vou entender. Essa aqui é uma típica vila dos tempos de Jesus. Lá em cima, se eu tivesse um laser ia ficar mais fácil para mostrar para vocês. Estão vendo uma casinha aqui no ponto lá em cima? É uma típica sinagoga. Uma sinagoga. E se você descer aqui a rua da sinagoga, você vai ver um homem na escada e outro aqui, tá vendo? E descendo aqui mais você vê um soldado romano conversando com alguém e um soldado romano num cavalo. Eles estão à porta de uma casa. A casa dos tempos do Novo Testamento era o seguinte: era um caixote mesmo. Imagina um caixote, que era um muro, uma única porta,
E aquela casa geralmente tinha um cômodo que ficava em cima. E acima desse cômodo ficava um lugar onde as pessoas passavam a maior parte do tempo. Diferente da nossa cultura, nas terras bíblicas, no tempo de Jesus, as pessoas passavam a maior parte do ano nos telhados das casas. Por que vocês acham que passavam no telhado? Quase não chovia, muito calor. O lugar mais fresco que você está onde? No telhado. Então ele amarrava no telhado uma cobertura, e ali em cima ele fazia a refeição dele, ali ele comia. Então imagina, mostra o próximo, por favor. Aqui, olha, eu tenho uma típica ilustração de como é que seria Cafarnaum no tempo de Cristo. Estão vendo as escadas subindo ali, ó? Ó, aqui está um sujeito conversando com o outro, então um jumento, isso mostra aqui, ó. Dois sujeitos conversando e um jumentinho aqui. Viram aqui? Isso aqui seria o portal de uma casa. Aí estão os meninos correndo ali na frente, brincando. Você sobe a escada, vamos subir a escada isso, sobe a escada. Estão vendo ali em cima, ó, que é lugar? Aquilo é o lugar onde as pessoas ficavam a maior parte do tempo e comiam ali. E sabe como é que esse lugar é chamado? Cenáculo. Então onde se come, cenar, comer, cenáculo. A Santa Ceia de Jesus foi num cenáculo de uma casa de Jerusalém, foi em cima de um telhado. Mateus 24, quando fala da volta de Jesus, fala o seguinte: quem estiver no telhado da casa, não desça para buscar alguma coisa. Na nossa cultura não faz muito sentido isso, mas na deles faz, porque eles faziam a maior parte do tempo em cima da casa. Próximo, por favor. Olha aqui, lê comigo a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8. Deuteronômio 22, verso 8. Olha essa orientação de Deus aqui, lá no livro do Deuteronômio, através de Moisés. Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificardes uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair nela. Por que Deus deu essa orientação na Bíblia? O que vocês acham? Que as pessoas ficavam a maior parte do tempo em cima das casas. Vocês sabiam disso? Esse é um dos papéis que eu faço com a arqueologia, é trazer a cultura bíblica para dentro do texto, de maneira que agora isso aqui faz sentido. Vamos voltar agora para Lucas. Estão vendo então a cena? Olha lá, a família feliz, em cima lá do parapeito, lá tem outro vizinho lá na frente. Agora eu vou pedir uma gentileza aqui. Volta 3 slides para trás, por favor. Não, vamos mais um para frente. Esse aí. Agora lá onde está o soldado romano conversando com o outro. Se ali é uma casa, estão vendo a casa aí na frente? Ó, tá até uma mulher na porta lá, ó. Isso aí, ó, aí mesmo, tem uma mulher aí. Aí é a porta de uma casa. Onde é que vocês acham que as pessoas fariam as refeições ali nessa casa? Em cima do telhado. Põe a seta lá no telhado. Está certinho. Então, quem passa aqui fora, facilmente vê o quê? Aí, qual que é a ideia então? Jesus estava lá em cima, comendo com... Não ouvi. Publicanos... Não, fariseus não. Ele estava comendo com... publicanos e pecadores. Quem chegou à porta aqui embaixo? Os escribas e os fariseus. E eles devem ter gritado: bonito, hein? Bonito. Não, porque no Oriente Médio eles sempre falam alto, eles xingam. Que coisa absurda! E os discípulos falam: respeita o nosso mestre. Respeita nada. O mestre de vocês come com publicanos e pecadores. E nós estamos vendo, depois ele quer bancar de... Olha, sábado ele não fala na sinagoga, tá? Sim, porque quando a pessoa estava impura, não podia nem ocupar o púlpito. Sábado, não tem sinagoga para ele. O que Jesus vocês acham que ele fez? Ele ignorou? Respondeu, mas respondeu de que maneira? Olha como é que Jesus é humilde de coração e sábio. Vamos voltar para Lucas, capítulo 15. Jesus deve ter dado um sorriso e calmamente desceu. Coloca a seta de novo lá na porta onde está a mulher, por gentileza. Não, no slide anterior. Mais um para trás. Isso. Onde é que está a mulher? Lá na porta.
Isso, Jesus desceu, veio até aqui à porta, chegou para os fariseus e falou assim: vocês estão chateados? Vou contar 3 historinhas para vocês. Olha a sabedoria de Jesus. Vou contar a historinha para vocês. Qual foi a primeira história que ele contou? A ovelha. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Enquanto eu bebo água, vocês me respondem. A ovelha sabia que estava perdida? Sabia? Não. Será que não? Quem tem cachorro aqui? O cachorro, quando está perdido, ele sabe que está perdido? Porque o animal tem um instinto. A prova maior que ele sabe é que ele tenta voltar. A prova maior que ele sabe é que ele tenta voltar. A ovelha sabe que está perdida? Sabe, ela sabe que a casa dela é ali. Qualquer bicho, ovelha, vaca, cavalo, ele sente que não é casa, ele tenta voltar. Cachorro é o exemplo mais típico. Quantos cachorros o pessoal solta, ele volta. Então a ovelha, pelo instinto de animal dela, ela pode não saber o caminho de casa, mas ela sabe que está perdida. Ela chora, ela não sente o cheiro das outras irmãs, ela não sente o lugar dela, sabe que o lugar é estranho, ela não ouve a voz do pastor. Isso é típico das ovelhas do Oriente Médio. Então vou fazer a pergunta de novo. A ovelha sabe que está perdida ou não sabe? Sabe. Segunda pergunta. A ovelha estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Fora de casa. O pastor deixou as 99 em casa e foi atrás daquela que estava perdida fora de casa. Nota 10 para vocês. Para ganhar outro 10. Qual foi a segunda parábola que Jesus contou? Dracma perdida. Dracma é uma moeda. Eu pergunto a vocês: moeda sabe que está perdida? Não. Aí não. Moeda, nunca vi moeda chorando aí. Ninguém colocar foto de moeda em leite. Desaparecidos, né? Não tem, moeda não sabe que está perdida. A moeda estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Opa! Então olha que interessante. Eu tenho na primeira parábola a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Na segunda, alguém perdido dentro e que não sabe que está perdido. E na terceira, eu tenho a parábola de 2 jovens perdidos. Um dentro, outro fora. Um que sabe e o outro que não sabe. A partir disso, eu deduzo, com todo respeito à Sociedade Bíblica do Brasil, que o título A Parábola do Filho Pródigo está completamente errado. Pode riscar que você não está querendo a palavra de Deus, não. Esse título não foi inspirado. O título foi o tradutor que colocou. Foi o editor que colocou. O título correto deveria ser A Parábola do Pai Amoroso e seus 2 filhos perdidos. E querem a prova que os 2 estavam perdidos? Verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. Aí o mais moço pediu para o pai a parte dos bens que lhe compete. É interessante que no grego, quando fala assim que ele queria a parte dos bens, ele está pedindo para o pai, a palavra que aparece ali é bios. Bios, biologia, é vida. O pai dependia do sustento da fazenda para sobreviver. O filho queria a vida do pai. E isso é mais sério ainda, sabe por quê? Eu fiz um teste. Uma vez eu li um livro de Kenneth Bailey, A Poesia e o Camponês, onde ele fazia um exercício que eu procurei fazer também. Ele ficou muitos anos como missionário no Líbano, então ele interagia com os libaneses ali para pegar dos beduínos ilustrações culturais para entender a Bíblia. E eu falei, eu vou fazer como ele fez. Ele contava às vezes parábolas para beduínos. No Sudão, eu contei essa parábola para beduínos, para ver qual a reação deles. Por que eu fiz isso? O beduíno que mora no deserto, ele tem hábitos muito parecidos com a época dos patriarcas do Antigo Testamento. O homem tem 4 mulheres, você não come com a mulher, come com a mão, moram em tendas. É muito parecido. Eles congelaram no tempo a cultura deles, você entende? E quando eu comecei a contar essa parábola, o homem começou a dizer assim, não, e eles são muito passionais. Mentira, eles não querem ouvir mais. Quando é alguma coisa ofensiva, é como se eu subisse aqui e começasse a xingar Jesus. Vocês vão ficar tão incomodados, pastor, olha, tira o microfone da mão dele, eles ficam incomodados quando você fala da figura do pai. Porque aqui no Brasil, por causa da influência católica, a nossa ênfase maior é na mãe. Tanto é que assim, mexeu com a mãe, vai ter briga.
por causa de Maria. Mas no Oriente Médio, culturalmente falando, a ênfase é no pai. Aqui assim, se você não conversa com seu pai, as pessoas até entendem, mas se você fala que não fala com sua mãe, lá no Oriente Médio é o contrário, a figura do pai é uma coisa muito séria, muito respeitada. E quando eu falei, eu vi que ele ficou ofendido. Eu falei, não, mas deixa eu contar. Não, mas isso é mentira, não quero ouvir. É mentira. Aí tinha o guia que estava me ajudando ali, né? Eu não falo árabe. Eu falei, explica para ele. Ele falou assim, ele está muito revoltado. Aí eu perguntei assim, mas fala com ele, qual que é o problema? Ele falou assim, ninguém tem coragem de fazer isso com o pai, que esse moço fez, pediu o dinheiro com o pai. Eu falei, tá, mas que jeitinho brasileiro? E se alguém pedisse? Tá aqui. Ele falou, a gente bateria nele. Todo mundo da vila, porque lá é o seguinte, todo mundo pode dar cascudo no menino, não é só o pai não. Todo mundo bateria nele e ele seria expulso da aldeia. E dependendo do lugar a gente apedrejaria, porque eles têm a questão de apedrejar, né? Uau! E por que é tão sério assim pedir a herança do pai? Ele me deu a mesma resposta que Kenneth Bailey também ouviu lá no Líbano. Ele falou assim, ele só pode receber herança depois que o pai morrer. Então pedir herança com o pai vivo é pedir que o pai morra. Ele tinha ódio do pai ou não tinha? A primeira coisa que eu vejo nessa parábola aqui, irmãos, é um anúncio de rejeição de amor. Rejeição do amor. Agora, antes que você continue, só o fato do filho mais velho ficar calado já o denuncia, porque o mais velho é o primogênito. O primogênito é aquele que tem o direito, por exemplo, na divisão da herança, ele ganha 2 porções a mais que o mais novo. O primogênito é o chefe da casa. Na ausência do pai, ele que assume. Só o fato dele ficar calado e não repreender o irmão já é suspeito, mas pior ainda. Olha o que diz a Bíblia aqui. Verso 12. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os haveres. Quantos receberam herança? Os 2. Os 2 quiseram a morte do pai. A diferença é que um pegou e saiu, o outro ficou. E você sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Ele vai e gasta todo o dinheiro com meretrizes, prostitutas, garotas de programa, balada. Quando ele perde tudo, ele cai no pior que um judeu podia cair: alimentar porco. Você sabe que o judeu não come carne de porco. E comer carne de porco já é uma coisa terrível. Ainda alimentar porco, cair no meio dos porcos. Aí ele pensou, puxa vida, quantos trabalhadores de meu pai tem pão e eu estou aqui morrendo de fome? Caindo em si. Agora muita gente pensa assim, que ali ele teve a humildade, falou assim, eu vou pedir desculpa para meu pai, vou pedir perdão, vou voltar. Não é isso? Vou mostrar para o texto que até aqui ele estava orgulhoso. Existem 3 palavras para servo em grego. 3 palavras. Vou pedir ajuda rapidamente de 3. Você não entende? Pastor, você me ajuda aqui? Mais 2 aí. Você me ajuda aqui, mãe? Você também. Ela está com a bolsa aí. Os 3. Pode ver os 3 isso? Pode ver aí exatamente isso. Deixa eu fazer uma cor. Os 3 aqui. Existem 3 palavras para servo em grego. Tá bom? O primeiro, que é o geral, é doulos. Vamos decorar aqui, doulos. Dunos. Doulos é o servo de uma maneira geral. Tá bem? O segundo tipo de servo é o paides. Paides. Paides é um tipo de servo. Deixa eu afastar aqui, eu afasto. Não tem problema, eu afasto. Paides é um tipo de servo que ele quase faz parte da família, quase como um filho adotivo. Tanto é que a palavra paides é a palavra pedagogos, pedagogia. Então paides é um empregado que ele quase parte da família. Tá bem? Qual que é o primeiro? Dulos, servo em geral. Paides, quase um membro da família. O terceiro é mistios. Sabe o que é o mistios? O mistios, eu lembro quando eu morava aqui em Belo Horizonte, ali na praça da estação, ficavam uns camaradas com as placas escritas assim, chapa. Chapa. O chapa é quando vinha um caminhão para descarregar ali na praça da estação, alguma coisa. Aí o sujeito vinha da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e estava com um caminhão, e chegava lá, estava o chapa, você descarrega para mim o caminhão, descarrega, quanto você quer? Dá 50 reais aí, eu faço isso aí, beleza, vamos lá. Ele nem pergunta o nome do sujeito. Ele vai lá, paga, o sujeito descarrega o caminhão e vai embora. Ele não sabe se aquele camarada é drogado, se não é drogado, se ele roubou, não roubou. Ele nem
sabe o nome. Ele apenas foi, descarregou o caminhão e foi embora. Não tem relação nenhuma, não tem vínculo nenhum. Quais são os 3 tipos de servo que tem em grego? Doulos, que é servo em geral. Paides, que é um agregado da família. E missions, que é um chapa. Tá bom? Aquele que vem ali, faz e vai embora. Todo mundo entendeu? Agora eu pergunto aos irmãos, qual dos 3, quando ele fala assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos meus trabalhadores. Vocês acham que ele pediu para ser trabalhador, não é certo? Ele pediu para ser um duros? Não. Ninguém acha que é duros? Pastor, eu sinto o seu ibope está fraco aqui. Nas prévias da eleição aqui, você pode sentar que as urnas já foram abertas e... Vocês acham que ele pediu para ser um paides? Sim? Não faz sentido, porque ele fala, não sou digno de ser chamado teu filho. Se o paides era quase um filho adotivo. Quando você vai ao original grego da Bíblia, ele pede para ser um mistos. Obrigado, irmão, pode sentar. Agora, o que isso me indica? Que ele não estava ainda querendo voltar para a casa do pai. O que o mistos faz? Vai lá, faz o trabalho de um dia, recebe e vai embora. Ó, pai, apertou a coisa lá e tudo, mas nem precisa me tratar como teu filho, não. Eu só quero receber por um dia aqui, eu recebo meu dinheiro e vou embora. Agora, põe o próximo slide, por gentileza. Próximo, mais um. Aqui de novo a casa, né? Eu esqueci de mostrar, você tá vendo o portão aqui, ó? Tá vendo? E lá em cima o pessoal lá do cenáculo comendo. Próximo slide, por favor. Jesus desceu e veio conversar com os fariseus aqui. Essa história estava sendo contada aqui no portão, tá certo? Próximo. Aqui nós temos a foto de como seria uma fazenda dos tempos de Cristo. As fazendas não são como o sítio do Capão Amarelo, que é a coisa retinha, não. Há muito morro ali na região da Judeia e da Galileia. Então, para plantar, o que eles faziam? Você tem aqui um degrau, onde eu estou. Aqui eu coloco uma parede de pedra. Aqui outra parede de pedra. E fica um caminho aqui no meio. Vocês imaginaram um degrau? Um degrau aqui, outro degrau aqui. E aqui eu vou jogando a semente. Pedra, pedra, semente em cima, semente embaixo. Entenderam como é que era feito? Lembra a parábola? Certo semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram nas pedras, outras no meio dos espinhos. Aqui no fundo, estão vendo as terraças? Aqui onde havia plantação. Lá no meio, estão vendo? Vocês conseguem me ajudar com o PowerPoint lá? Ficou bom aquela hora de dar. Isso, aí no meio onde eles estavam apontando ali, era a casa grande do pai. Ali naquele lugar, o que acontecia? Eles construíam a casa do dono, mas como a casa é de um cômodo só, ainda reminiscência do costume patriarcal, construía a casa do dono e fazia um puxadinho, e outro puxadinho, e outro puxadinho. E os empregados moravam todos juntos com o dono ali. É assim que eles moravam. Por quê? Quanto mais pessoas você tiver ali, é proteção. Na casa de meu pai há muitas moradas. A imagem é essa aí. E os animais ficavam ali fora. Atrás da casa aqui também tem uma parede. Os animais ficavam aqui, ó. Isso, os animais ali, ó. Agora, segue com a seta para mim até em cima da porta lá, ó. Ali está a porta. Quando o filho foi chegando até a casa do pai, ele tinha que passar pela porta. E para chegar até a casa do pai, por onde que ele teria que passar? Pela porta, sim, mas assim, da porta até a casa do pai. Pelos animais, só. O que estava em torno da casa do pai? Os servos. O que o beduíno falou para mim lá no deserto de Baiuda, no Sudão? Que se um menino fizesse isso na aldeia dele, o que eles faziam? Batiam nele, apedrejariam, e dependendo do lugar ele seria apedrejado. Pensa no tempo bíblico, ele ofendeu o pai. Ele ia chegar, o que vocês acham que poderia acontecer? Eles são muito passionais lá. Várias vezes eles pegaram pedras querendo acertar Jesus. O que os empregados iam fazer com ele? Pau nele. Então o que o pai fez? Abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 21. Perdão, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe
quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha a lista. A gente lê e fala assim: o pai correu porque estava ansioso de saudade. Meu filho, vem cá. O pai estava com saudade, sim. Mas olha as palavras: compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. Compadecido, com pena. O pai percebeu que se ele entrasse sozinho, ele não ia chegar até lá. Então o que o pai fez? O pai se adiantou. E coloca uma coisa para vocês: na cultura do Oriente Médio, um homem de idade que é ancião não corre. Por isso que ele usa vestes talares, vestes compridas. Quem corre é criança e empregado. Mas um homem de idade é vergonhoso para ele correr. É como um homem de idade ficar nu pra gente. Ele não corre. E a Bíblia fala que o pai correu. Porque quando o pai correu, automaticamente ele atraiu os olhos para si, a vergonha ficou para ele. Ele assumiu sobre si a vergonha que seria do filho. Meu Deus. E não para por aí. Quando ele vai ao encontro do filho, ele abraça o filho e beija. Pessoas de igual posição social no Oriente Médio se beijam no rosto. Já aconteceu muitas vezes chegar com amigos lá, já me conhecem, o muçulmano vem e me beija no rosto. É tão estranho, né? Um barbado assim. Nada contra barba, pastor. Mesmo sem barba. Eu não sei quando vocês, na Adventista é meio complicado isso. Aqui também. Ósculo Santo. Dispensa, né? Estão brincando. Mas eles vêm e beijam mesmo. Agora é isso que ele se sente igual a mim. Beijo no rosto mesmo. Agora, quando você não está no mesmo nível da pessoa, você tem que beijar os pés ou as mãos. Mas olha o que o pai fez primeiro. Compadecido dele, correu, o beijou e abraçou. Tá certo? Confere na Bíblia se está certo o que eu falei. Compadecido dele, correu, o beijou e abraçou. Abraçou e beijou. Porque se você abraça, o único lugar que dá para beijar é na região do rosto. O pai se humilhou e se fez igual a ele. Amém? Amém. O que representa isso aqui? Quando Cristo assumiu a forma humana, a humilhação, e veio e morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Isso é a coisa mais linda que eu falei. E não para por ele. E não para. O pai, quando recebe, dá uma roupa para ele, e aquela roupa significa: o pai me vestiu de autoridade. Irmão, em nome de Jesus, não estou querendo aqui brincar, negociar com a graça, não. Cuidado com a graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Porém, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não são as obras que vão te levar para o céu. É a graça de Cristo. Você pode ter o pecado que você tiver. Se você se ajoelhar agora, em nome de Jesus, e pedir perdão, Deus te purificará de todo o pecado. E você poderá levantar dessa oração reclamando todas as bênçãos do céu, como se você nunca tivesse pecado. Ele levou os seus pecados na cruz. Você precisa se sentir perdoado por Cristo. O problema é que muita gente busca longe o que está perto. Aquele jovem tinha que aceitar o perdão do pai. Eu vou contar uma história aqui que eu não quero que você esqueça nunca mais da sua vida. Uma vez na guerra, nos Estados Unidos, na época do Faroeste, dos cowboys, lembra dos cowboys americanos? Um homem brigou num bar lá e matou um outro, e foi condenado à forca. Enquanto ele estava na cadeia, preso, esperando o dia da morte, alguém com dó mandou uma carta para o governador. Falou assim: esse rapaz, ele não é uma pessoa, tenta abrandar a pena dele. Foi um momento de vacilo, ele estava bêbado, ele não sabia o que estava fazendo. O governador falou: eu acho que eu vou perdoar esse rapaz. Você sabe que uma assinatura do governador pode tirar alguém da pena de morte. Só que o governador pensou: antes de perdoar aquele rapaz, eu quero saber quem que eu estou perdoando. O governador colocou a carta dentro de uma Bíblia, vestiu roupas de pastor. Sabe aqueles pastores menonitas, presbiterianos antigos, na época dos puritanos? E o pastor com aquela roupa de... o governador com a roupa de pastor chegou até a cadeia. Falou: jovem,
Eu tenho algo importante para você aqui dentro, que vai mudar a sua vida. Mas o rapaz de dentro da cadeia, revoltado, falou: não quero saber o que você tem não, eu odeio esse Deus, eu odeio esse livro. Calma, deixa eu conversar com você. Não quero saber, não conversa. Se você vier aqui, eu bato em você, eu cuspo em você. Começou a cuspir, blasfemar. Não quero, o perdão está aqui dentro. Eu não quero saber de perdão, não quero saber desse Deus, ele desgraçou minha vida, eu estou aqui, não quero saber, vai embora. E até por questão de segurança, o governador tristemente saiu. Quando ele saiu, o carcereiro chegou até a grade e falou assim: você é um louco, você é um tolo. Ele falou: por quê? Você não sabe o que você fez. Aquele homem que estava aqui não era o pastor da igreja, ele era o governador. Ele veio para te perdoar, ele só queria testar o seu caráter. E dentro daquela Bíblia que você cuspiu estava a sua carta de perdão. No dia da sentença, colocaram a forca, o cadafalso, e permitiram aquele homem falar umas últimas palavras. Ele virou para a multidão que esperava a sua morte e falou: eu quero dizer uma coisa para vocês, especialmente para os mais jovens que estão aqui. Eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu recusei. Não são seus pecados que vão levar você para o inferno. É a rejeição ao perdão que foi oferecido. Porque para você não ir para lá, ele enfrentou o lago de fogo e enxofre na cruz do Calvário. Glória a Deus. E essa história que eu estou contando do filho pródigo não terá valor nenhum se ela não transformar a sua vida. Por isso que, slide lá por favor, o pai faz uma comemoração próximo. E quando o pai está comemorando, lembra que eu falei com vocês, só tem um erro naquele quadro ali, que as pessoas estão calçadas de sandálias, normalmente elas ficavam descalças. As pessoas ficavam dançando, lembra que estava a música e as danças? E as pessoas dançando, comemorando o filho que estava voltando. Daqui a pouco, o filho mais velho, que estava no campo, lembra da fazenda? O filho chegou à porta, dá para entender a porta. Ele viu a música e as danças. E ele não quis entrar. E o pai vem de novo à porta. Sabe que o fato do filho não querer entrar é outra ofensa com o pai. Por que Vasti perdeu o reino dela na época de Assuero? Porque o rei da Pérsia deu uma festa e a rainha não quis entrar, ela perdeu o trono dela. Entendeu a gravidade da ofensa? Você recusar comer. Uma vez no Oriente Médio, eu perguntei para um beduíno que me ofereceu comida. Eu falei: e se eu não aceitar comer com você? Eu falei: você está dizendo que me odeia. Quando eu levo algum amigo brasileiro, eu levei meus chefes a Israel uma vez, que a gente encontra um monte de amigo lá. Eu sempre que ele vai oferecer alguma coisa, eu falo assim: aceita. Porque aqui no Brasil, somente eu, não, obrigado, não quero, não, obrigado, não é. Não, lá é o contrário. Até digo no dia que se algum de vocês for para Israel e alguém oferecer, aceita. Aceita. Tá certo? Coma. Coma com ele. Às vezes não vai vir muito limpinho, não, mas coma. Dá graças a Deus e ele recusou comer com o pai. E ele sabia o motivo. O teu irmão voltou e o pai... O que o pai fez? O pai se ausentou da festa e veio até a porta conversar com o filho. Ele fala: esse teu filho gastou todos os bens. Esse teu irmão. Esse teu irmão. Alguém colocou um comentário esses dias na internet aí, que eu faço os vídeos e tem todo tipo de comentário ali, né? E alguns assim: esse Rodrigo Silva tem alergia aos desigrejados. Não é que tem alergia ao desigrejado, o desigrejado tem alergia a mim, porque ele não quer fazer parte da igreja. Eu sei que a igreja tem problemas, tem muitos problemas. A igreja é como a arca de Noé, a gente aguenta o mau cheiro aqui dentro quando o dilúvio lá fora. Mas faça uma pergunta a si mesmo: se 90% da igreja fosse eu, ela estaria melhor? E esta é a primeira lição de humildade que Deus lhe dá. Ele não te converte para te deixar na rua, ele te caminha para a igreja. E a igreja onde você tem pessoas com problemas, pessoas malas sem alça, pessoa arrogante, pessoa com problema, pessoa que está na caminhada de transformação. Eu acredito que o entendimento adventista não é diferente dos batistas nesse sentido. Nós adventistas entendemos que a santificação é um processo de uma vida toda. A pessoa não se converte hoje, amanhã se torna um.
E às vezes cada um tem uma dificuldade maior. Às vezes um é problema emocional, ele é muito nervoso, o outro é mais pessimista, o outro é mais impaciente. E cada um vai ter a sua luta com Cristo ali, a vida toda. E o primeiro gesto de humildade que eu tenho que ter é não me sentir fariseu. Aceitar fazer parte do povo de Deus, sabendo que eles são tão pecadores quanto eu. Mas eu volto à pergunta que eu fiz no início. Onde está o final da parábola? Porque congela a cena. O pai, à porta, tentando convencer o filho a entrar para a festa. Sabe por que essa parábola não tem um final? Onde Jesus estava contando essa parábola? Em que contexto? Em que contexto Jesus estava? Ele estava onde antes? Coloca o primeiro slide que eu mostrei. Lá na frente. Isso. Jesus estava onde? Tem mais de idade. Mais um. Aqui. Lá em cima eles estavam comendo no cenário. Jesus estava comendo com quem? Publicanos e pecadores. Ele estava comendo com a ovelha perdida e com o filho mais moço. Ele desce. E quem está aqui na porta reclamando? Os escribas e fariseus. A moeda perdida e o irmão mais velho. Jesus termina a parábola na mesma cena que ele estava com eles. Por isso que ela não tem um fim. Porque quem vai dar esse fim é você. Vai entrar e comemorar comigo, ou vai ficar aí fora bancando de desigrejado, achando que você é santo demais para vir à igreja. Tem gente que se acha tão santo que ele nem saiu para votar hoje, porque o TRE proibiu os santinhos na rua. Eu não sei quanto a vocês, mas... Olha, gente, eu sei que o dia que eu começo a me sentir melhor que os meus irmãos, eu estou com problemas. Esse é o evangelho do legalista. Ele acha que ele é bom demais para estar no meio dos outros. E não é por aí a coisa. Amém? Amém. Então, nesse momento, eu queria apelar no seu coração. Enquanto ele está com essa música aqui, que eu não combinei, mas o Espírito Santo combinou, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de pessoa você é? Será que nessa noite eu estou pregando para algum filho pródigo, alguma ovelha perdida que está precisando voltar para os caminhos do Senhor? Ou mais além, será que eu estou pregando para pessoas que estão perdidas dentro da igreja e não sabem que estão perdidas, como a moeda, como o filho mais velho? Às vezes o maior desafio de um pastor é converter os convertidos. Eu termino aqui contando uma parábola para você. Havia um cavaleiro medieval que saiu certa vez em busca da relíquia sagrada mais procurada na Idade Média, o Santo Graal, o cálice sagrado. Aquele mesmo copo que, segundo a lenda, tocou nos lábios do Senhor na noite que ele foi traído. É uma lenda, mas é interessante. Numa dessas versões, aquele cavaleiro andante saiu do seu castelo medieval, a porta levadiça desceu, e quando ele cavalgou, ele viu um leproso perto do castelo. E o leproso, erguendo um copo quebrado, falou: Senhor, estou morrendo de sede, um pouco d'água por amor ao céu. Ele olhou o leproso, pensou: coitado desse leproso, realmente um leproso não poderia tocar da água, apesar de ter um riacho ali, que ele contaminaria a água e poderia ser morto. Então ele precisava da misericórdia de alguém que oferecesse água. Mas ele estava com pressa, ele tinha que buscar o cálice sagrado. Então ele deixou o leproso ali, falou: alguém do meu castelo te ajuda. E foi com seu cavalo, deixando na poeira da estrada o leproso. E a lenda diz que passaram-se os dias, os meses, os anos, e aquele cavaleiro andante voltou frustrado, porque perdeu tudo e não conseguiu achar o cálice sagrado. Sua pele ficou enrugada, os cabelos ficaram brancos. A única coisa que sobraram foram o cavalo e o castelo, a essa altura abandonado. Mas quando ele se aproxima de novo, vendo o castelo cheio de ramagens, para surpresa dele,
Ali, no riacho, estava o leproso, mais velho, mais prejudicado pela doença, mas ele estava lá, com a voz bastante sôfrega, dizia: Senhor, estou quase morrendo, um pouco d'água por amor ao céu. Sem a prece, não tinha mais o que perder. Ele desce do cavalo, pega o copo da mão do leproso e leva até a água. E a lenda diz que naquele momento o milagre aconteceu. Ele brilhou e viu que na sua mão aquele copo já não era mais um copo, mas era um cálice sagrado. E o leproso não era mais leproso, mas a figura reluzente do próprio Filho de Deus. Eu sei que é uma lenda, isso não aconteceu, mas ela é válida para ensinar uma lição. Muitos buscam longe o que está perto. Em nome de Jesus, para de buscar longe Deus que quer te apoiar agora. Deus. Deixa Amém. Jesus te alcançar. Glória a Deus. E já que vocês são uma igreja que nasceram de uma teologia que fala de bênção e maldição, eu queria pedir ao pastor licença para eu abençoar essa igreja. E eu vou dar uma bênção sacerdotal para vocês. Glória a Deus. Mas eu quero contar essa bênção sacerdotal. Você a conhece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas eu vou colocar o significado dessa bênção em sua vida hoje. É o presente que eu deixo com você. Olha o que diz o texto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quem entende de gramática sabe. O seu rosto é o rosto de quem? De Deus. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. O rosto de Deus. Peraí. O que é levantar o rosto? É fazer isso. Mas para eu levantar o meu rosto sobre o irmão, onde é que você tem que estar? Acima de mim. Mas como você pode ficar acima de Deus? Sabe como? Imagina um pai que está chegando em casa e aquela criança vem correndo. Papai chegou! Imagina a cena, que é você. Ele pega: vem filhão, vem, vem. Que o Senhor sobre ti levante o seu. Glória a Deus! Eita, Deus fiel! Eu quero abençoar você em nome de Deus. Eu quero agradecer você porque você me recebeu aqui, pastor. Não me tratando como sempre, só porque eu guardo o sábado. Muito obrigado. E eu digo, o céu adventista significa estar esperando a volta de Jesus. Cada um dá uma ênfase. O batista é o batismo, o outro é a volta de Jesus, o outro é a Assembleia de Deus. Eu estou esperando a volta de Jesus para mim e para você. Glória a Deus. O céu onde eu vou tem espaço para mim e para você, para todos aqueles. Glória a Deus. Fique em pé agora e deixa eu colocar essa bênção sacerdotal sobre você. Yevarechecha Adonai veishmarecha, Yarechecha Adonai panav elecha vikunecha, Issa Adonai panav elecha isilecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sim, ó Que o Deus. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora e para sempre, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus.